Olá! Antes de mais nada, muito obrigada pela presença e pelo apoio ao nosso canal. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise fascinante do Clóvis Rocha Sampaio Júnior, que usa geometria antiga e ferramentas modernas para questionar um dos conceitos mais fundamentais da matemática. É uma jornada que mostra como uma simples palavra em latim pode, quem sabe, desafiar o que a gente acha que sabe sobre o número π. Se essa ideia parece interessante, aproveita e já se inscreve aí para não perder outras análises como esta. Bom, nosso caminho aqui vai ser dividido em 5 etapas, bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender a origem de um símbolo que todo mundo conhece. Depois, a gente pega a ferramenta principal do argumento, o famoso Teorema de Pitágoras. E em seguida, a gente olha para a evidência digital, o que a tecnologia nos mostra. Aí, conectamos tudo isso com o mundo real e, por fim, a gente amarra tudo na tese da racionalidade. Vamos lá, então? Então, começando pelo começo, a origem da raiz. Para a gente conseguir acompanhar o raciocínio central dessa tese, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como a palavra lado acabou virando um símbolo matemático. E tudo começa com essa palavrinha aqui, radiz. É latim e a tradução literal é lado. E olha, isso não é só uma curiosidade não. É a peça-chave que conecta a ideia abstrata da matemática com a geometria, sabe? A ideia de que, no fundo, quando a gente calcula uma raiz quadrada, o que estamos procurando é a medida do lado de um quadrado. E aqui fica super claro de ver essa conexão. O símbolo que a gente usa hoje para raiz quadrada é basicamente uma evolução, uma estilização da letra R de rádice. Essa origem, essa raiz geométrica, é o ponto de partida de toda a tese. É o alicerce onde todo o resto vai ser construído. Ok, agora vamos para o nosso segundo pilar para ver como essa ideia se desenvolve. E aqui entra em cena a grande ferramenta de Pitágoras. A gente vai usar esse teorema super antigo para analisar uma forma bem fundamental. A análise toda se concentra na relação entre o lado de um quadrado, que a gente vai chamar aqui de Q, e a sua diagonal, que vai ser o P. Segundo a tese, é justamente aqui, bem no coração do Teorema de Pitágoras, aplicado dessa forma tão simples, que a gente encontra a chave para uma estrutura racional dos números. E isso nos leva direto para a equação que é o centro de tudo. P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Essa expressão, que vem direto de Pitágoras, é a peça central da prova matemática que a tese apresenta. Agora vamos acompanhar o raciocínio que vem daí. A equação mostra que P ao quadrado é um número par. Bom, se P ao quadrado é par, o P também tem que ser par, certo? Então a gente pode dizer que P é a mesma coisa que 2K. Substituindo isso na fórmula, a equação se simplifica e revela uma estrutura toda interligada, uma estrutura racional entre a diagonal e o lado. E esse é um ponto crucial para a tese. Bom, isso nos leva para o nosso terceiro pilar, que é onde a geometria antiga encontra a tecnologia de hoje, a evidência digital. O que será que os softwares de cálculo modernos têm a nos dizer sobre essas proporções? Pois é, a observação principal da tese, que se baseia em dados super precisos de softwares como o GeoGebra, é que os resultados dessas contas não são uma sequência caótica de números. Pelo contrário, eles se comportam como divisões racionais periódicas infinitas. Ou seja, na prática, são dízimas periódicas. E aqui a gente vê a prova funcionando. Essas tabelas do GeoGebra, segundo o autor, mostram que o Teorema de Pitágoras se mantém perfeito, mesmo quando a gente usa números com um monte de casas decimais. A soma do quadrado dos lados bate exatamente com o quadrado da diagonal. Isso validaria a estrutura racional que foi proposta. Para fortalecer ainda mais o argumento, a tese leva essa mesma ideia para a terceira dimensão. O mesmo princípio do Teorema de Pitágoras é aplicado no espaço para calcular a diagonal de um cubo, seguindo a mesmíssima lógica racional. E olha só, de novo, os cálculos para a diagonal do cubo mostram o mesmo padrão. A soma dos quadrados das dimensões continua fechando a conta de Pitágoras direitinho. Isso é apresentado como mais uma evidência de que existe um padrão racional por trás de tudo isso. Tá, mas e daí? Por que isso importa fora da matemática pura? O nosso quarto pilar vai justamente conectar esse cubo com o nosso mundo real para mostrar a relevância dessas contas todas. Calcular a diagonal de um cubo está longe de ser só um exercício teórico. É uma ferramenta essencial para arquitetos, engenheiros, designers. Saber qual é a maior distância dentro de uma caixa, por exemplo, é fundamental para garantir que um objeto vai passar por uma porta ou que uma estrutura vai se encaixar no lugar certo. A geometria espacial molda o mundo ao nosso redor.
E agora, finalmente, a gente chega na última sessão, onde vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para formar a conclusão, a tese da racionalidade. Então, vamos amarrar tudo. O raciocínio é o seguinte: o argumento parte de um conceito geométrico e racional, a radice, o lado. Daí, ele aplica o teorema de Pitágoras, que mostra uma estrutura baseada em proporções. A análise com softwares modernos demonstra que essas proporções geram padrões racionais como dízimas periódicas. Logo, a conclusão da tese é que se as relações geométricas mais fundamentais geram padrões racionais, a constante π, que está totalmente ligada a elas, também deveria pertencer ao conjunto dos números racionais. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que a geometria antiga e as ferramentas modernas, juntas, podem nos fazer questionar aquilo que a gente pensava já saber sobre os fundamentos da matemática? Agradecemos muito por acompanhar essa exploração até aqui. A matemática é cheia desses questionamentos só esperando para serem investigados. E para mais mergulhos em tópicos fascinantes como este, fica o convite para se inscrever no canal. Até a próxima!